Oi pessoal, dando continuidade às nossas aulas de iluminação, nessa aula nós vamos trabalhar com a iluminação embutida, ou seja, nós vamos trabalhar com a iluminação aqui nessa nossa sanca do forro. Para facilitar o ângulo de visão e trabalhar melhor com essas luminárias, eu primeiro vou desligar aqui esse forro e agora sim eu consigo visualizar a minha iluminação embutida. Então, como eu posso ver, eu já inseri aqui nessa lateral e nessa lateral a iluminação embutida. Como eu faço isso? Naquela mesma aba que nós já trabalhamos, já vimos em outras aulas, de criação de luminárias, eu entro aqui em linear, tá? Eu entro em linear e agora eu posso escolher o tamanho da minha luminária e a espessura da minha luminária. Então, aqui, a princípio, eu vou deixar 1,20 m de luminária e vou deixar a espessura conforme ela está aqui. Eu também posso escolher a quantidade de lâmpadas por segmento. Então, eu quero 4 lâmpadas nesse segmento de 1,20 m. Como nós já vimos nas outras luminárias, eu posso escolher a intensidade das minhas lâmpadas de 120 watts, aqui eu coloquei. Posso escolher a cor. E agora, existe uma novidade que eu não comentei nas outras aulas, mas que acontece em todo tipo de lâmpada quando eu trabalho com o e-render. Existe esse Lighting Channel, que são os canais de iluminação. Eu posso escolher aqui o canal que eu quero que essa minha luminária esteja. Então, eu tenho de 1 a 7, eu tenho 7 canais aqui. Eu posso escolher qualquer um deles, tá? Eu vou deixar aqui como canal 1. E mais adiante, nós vamos ver que esses canais são bem importantes para trabalhar com a iluminação, porque é neles que a gente consegue ligar ou desligar uma lâmpada. Agora que eu já escolhi toda a configuração dessas minhas lâmpadas, eu clico em Create Lamp e ele vai escolher um ângulo de colocação dessa minha lâmpada, como foi feito nas outras lâmpadas, nas outras luminárias. Eu poderia colocar essas minhas lâmpadas aqui, mas na verdade essas minhas lâmpadas ficarão melhor se eu colocar nessa posição, porque a luz ela vai acabar sendo refletida para cima e não para frente, tá? Então por isso esse ângulo seria o ângulo correto. Até porque quando a gente trabalha com a sanca de iluminação, esse vai ser o ângulo mesmo que a lâmpada vai iluminar. Ela nunca vai iluminar para frente, ela geralmente vai iluminar para cima. Observando essa minha luminária, eu posso perceber que ficaram 2 pontos cegos aqui. Então, essa minha luminária ela não está com o tamanho ideal. Eu provavelmente teria que colocar mais lâmpadas nessa minha sanca para suprir essa necessidade. O ideal é que isso transpasse, né? Essa luminária e essa luminária aqui fiquem muito próximas uma da outra para que a gente não tenha pontos de sombra nessa sanca. Então, eu preciso saber qual que é o tamanho desse meu forro aqui para escolher a minha luminária. Então, eu vou apagar essa daqui. Agora, eu meço para saber quanto que eu tenho aqui. Eu tenho 1,51 m, então eu posso colocar uma luminária de 1,5 m. Vamos de novo? Clico novamente lá. Aqui eu escolho que eu quero 1,5 m e vou criar a minha lâmpada. Agora sim, na posição mais correta, na posição que não vai me dar um ponto de sombreamento. Eu posso, inclusive, colocar ela um pouquinho mais para trás aqui, cuidando com o ângulo, certo? E agora ela está posicionada da forma correta. Assim, eu não tenho mais pontos de sombra. Quando eu for fazer a minha renderização, eu não vou ter pontos de sombra. Estou só posicionando um pouquinho melhor. E agora sim. Quando a gente for renderizar, a gente vai ver que vai ficar uma solução bem melhor, bem mais apresentável. Nessa aula nós vimos como trabalhar com a iluminação embutida. Essa iluminação dá um efeito bem interessante na renderização, então é importante que a gente consiga trabalhar direitinho com ela, tá? Para que a gente possa dar um efeito mais real na finalização do nosso projeto. Eu vejo vocês na próxima aula, um abraço!